Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Training e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, dobrando os cobertores, fazendo aquela trilha, elaborando aquela proposta complexa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 160 do podcast Áreas Contaminadas, que já é o 25º da 4ª temporada. O podcast é editado com cuidado e esmero por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas melhores apoiadoras e pelos melhores apoiadores do mundo, que com muito carinho colaboram financeiramente conosco. Essa colaboração é essencial para mantermos os materiais gratuitos aqui e na newsletter. Além da ajuda financeira, que por si só já é uma grande ajuda, nos ajuda muito aqui, a contribuição dos apoiadores demonstra o enorme carinho e enorme consideração que eles têm por nós e mostra o quanto estão interessados em melhorar o mercado para todo mundo. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples, é fácil e é barato. Entre no site apoia.se/ecdambiental e siga as instruções. Fazendo isso, você ajuda muito a manter nossos canais gratuitos de divulgação científica. O podcast Áreas Contaminadas tem também a grande honra e felicidade de contar com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Anuncio rapidamente que estão abertas as inscrições para 2 cursos da parceria Senac-AESAS. Um deles é sobre gestão de dados, coordenado pelo meu amigo e professor Rodrigo Cunha. O curso será online e ao vivo, às segundas e quartas pela manhã, com 24 horas aula, a partir do dia 7 de agosto. Outro curso, também online, também ao vivo, também tem 24 horas aulas de duração, mas as aulas são às terças e quintas pela manhã, das 8 ao meio-dia, e a coordenação desse curso é feita por mim. E esse curso é sobre DNAPL, promete ser muito legal. Informações e inscrições no site da AESAS em www.aesas.com.br/eventos. Bom, nesse episódio aqui eu converso com André Souza, engenheiro ambiental e um dos grandes experts em remediação do Brasil. Atualmente ele é especialista técnico na CETREL. Ele conta sua trajetória das quadras de basquete de Amparo para os bancos da Unesp Rio Claro, passando por estágios e atuações profissionais em empresas de explotação e tratamento de água subterrânea, até cair no GAC, para nossa sorte, levando todo esse arcabouço para os projetos de remediação. Vocês com certeza vão gostar muito. Fiquem agora com as palavras de André Souza. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindas a mais um episódio do podcast Áreas Contaminadas. Hoje trazendo mais um convidado ilustre, o André Souza. André, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao podcast. Oi, Marcão, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado aí pelo convite, de ter chamado para a conversa e vamos conversar. André, nós vamos, normalmente a gente começa do começo, mas eu vou dar uma breve começada pelo final, depois a gente volta no começo. O que você faz hoje, André, dentro do gerenciamento de áreas contaminadas? Hoje eu trabalho na CETREL, meu cargo lá é especialista em gerenciamento de áreas contaminadas. Tem um grupo de especialistas, são quatro pessoas que
tem essa mesma função. Eu acabo olhando todo o processo de áreas contaminadas, só com viés mais para remediação ambiental, que é minha área de conhecimento, né? Certo. De maior atuação. Dentro desse ramo aí, né, dessa área, eu tenho atuação junto com a investigação, remediação, só que eu acabo atuando mais forte quando entra para a investigação para remediação, definição de modelo conceitual, sistemas de remediação, projeto de sistemas de remediação, a operação, né, acompanhamento de sistemas de operação, sempre com uma pegada mais técnica do que gerencial, né, nessa linha. Bacana. Então você consegue dar mais atenção para o foco técnico, porque em geral, em outras consultorias, né, o cara vai subindo de cargo, ele vai mexendo menos nas coisas e cuidando mais de negócios. Você, felizmente, conseguiu mexer mais, né? Sim, eu já atuei dessa forma, né? Você vai ganhando responsabilidade, você vai vendo mais coisas técnicas, mas ao mesmo tempo vendo coisas não técnicas, que é a gestão de pessoas, gestão financeira do projeto. Né? Uhum. Aqui eu tenho essa oportunidade, né, de ficar mais focado na área técnica do que me preocupar com questões de gestão de pessoas, gestão financeira. É lógico que não tem como ter uma interface, sempre vai ter uma interface da parte técnica com pessoas e financeira do projeto, né? Não dá para separar, mas eu consigo trabalhar mais na parte técnica. Legal, que bom. Bom, André, agora vamos voltar lá no começo. Onde cresceu o pequeno André? O que ele gostava de fazer? Onde ele vivia? E que caminhos levaram você para Rio Claro? Bom, eu nasci em Amparo, uma cidade do interior. Caramba. São Paulo. Não sei se você conhece. Conheço, perto de Serra Negra ali e tal. Isso, exatamente. Essa referência, né? Quem não conhece fica perto de Serra Negra, acho que é uma cidade mais turística aqui, o pessoal de São Paulo acaba conhecendo mais. Eu nasci em Amparo, lá, saí de lá com 18, 19 anos para fazer faculdade em Rio Claro. Uhum. Para fazer faculdade de engenharia ambiental. Eu falei assim, quase fui para Presidente Prudente, porque antes de me decidir ir para Rio Claro fazer engenharia ambiental, o ano anterior eu queria fazer fisioterapia. Caramba! Eu gostava bastante, eu jogava basquete, treinava e jogava basquete pelo clube da cidade lá, disputando campeonato. Eu gostava bastante, era bastante ligado na área de esporte. Assim, certo, legal. Eu não sabia muito o que queria, eu gostava de esporte e tal, enfim, achei interessante a fisioterapia e fiquei estudando cursinho para fazer fisioterapia. Daí eu prestei em Presidente Prudente, que tem fisioterapia, fiquei na lista de espera, falei, nossa, nem vou ser chamado, né? Daí desisti, assim, desisti, já também não queria mais. Sei, já tinha mudado. Quando eu fui fazer o vestibular, já tinha desistido da ideia, né? E aí acabou passando, chamaram até mais que o meu número lá, que estava na lista de espera. E aí eu mudei de ideia, fui para engenharia ambiental. E por que engenharia ambiental nesse momento aí, André? Que é 2003, 2004? 2003, eu prestei em 2003. Prestei em 2003. Na verdade, eu não sabia o que eu queria fazer, né? Não tinha a menor ideia do que eu queria. Até o ano anterior eu queria fisioterapia. Daí eu não tinha ideia. Comecei a estudar, assim, eu percebi que quando eu estudava, o que eu gostava de estudar era matérias de exatas. Eu ficava estudando, começava a estudar tudo, mas o que me prendia atenção era química, física e matemática. Daí eu acho que fisioterapia não vai ser uma boa. Né? Tá fugindo um pouco. Daí dentro dessa, vou fazer alguma coisa de exatas, mas eu gostava acho que muita gente fez engenharia ambiental, mas seguiu mais ou menos essa mesma linha, né? Gosta de exatas, mas não queria fazer um curso que só tinha exatas, e gostava de meio ambiente, achou legal a proposta do curso e foi fazer, sem saber muito bem o que era a engenharia ambiental, né? Sou de segunda turma de Rio Claro. Nessa época ninguém sabia direito o que o engenheiro ambiental ia fazer, né? Pois é. Mas nessa época eu também prestei, um outro curso que eu prestei foi engenharia física. Caramba! Engenharia
física, ainda bem que eu não passei. E como foi morar em Rio Claro? O que você fazia lá? Fez estágio dentro da área da área ambiental ou fazia algum outro tipo de atividade? Como é que você se virava em Rio Claro? Pô, a experiência de fazer faculdade em Rio Claro foi muito legal, assim, foi tanto o pessoal da minha sala, né, da minha turma, um pessoal muito legal, a gente se encontra a gente conversa até hoje, né? Trabalho com a minha chefe hoje é da minha sala, né? É a Ana? Isso. A Ana começou estudando comigo e foi lá para Rio Claro. Legal. É um pessoal bem legal, assim, a gente se encontra ainda, a faculdade lá, assim, pô, puxa, bem legal, assim, dá saudade, né? Dá saudade dessa época. Como o curso de engenharia ambiental era integral, assim, não tinha muito espaço para estágio. Uhum. Mas eu comecei a fazer um estágio no terceiro ano do curso, no Departamento de Águas e Energia Elétrica, no DAE, que tinha um escritório dentro da Unesp. Caramba! Ele abriu um escritório que avaliava os processos de outorga dentro da Unesp. Daí eu passando na frente, eu falei, tinha escrito lá DAE, eu falei, vou ver o que é isso. Daí eu cheguei lá e pedi o estágio, assim, se tinha estágio para fazer. Uhum. Daí o Otávio, que era o chefe de lá, conversou comigo, a gente conversou, e daí ele falou, passa aqui mês que vem, vamos ver, vai abrir vagas aí e tal. E aí acabou dando certo. Eu comecei a fazer estágio lá. Daí era fácil, né, assim, para mim, porque estava dentro da Unesp e quando não tinha... E era bem flexível, assim, quando não tinha aula eu ia para lá. Uhum. Era tranquilo, né? Eu morava perto da faculdade, né? Eu fazia tudo a pé ou de bicicleta. E assim foi. Daí eu comecei trabalhando, avaliando perfuração de poços tubulares profundos, né? Processo de outorga, avaliar o processo de outorga, fazia algumas vistorias em perfuração de poço tubular profundo, mas a maior parte era dentro do escritório mesmo, avaliando o processo de outorga para poço tubular profundo. Sim. Processo de explotação de água subterrânea, né? Eu achava que tinha uma certa ilusão, achando que a gente conseguiria ter um controle melhor assim, do que a gente explota de água subterrânea. Sim. Se daria para, dentro dessa bacia, a gente tem tantos poços tubulares que estão explotando tantos metros cúbicos de água, se eu colocar mais um poço aqui, vai interferir, e no fundo, a gente não consegue, não tem essa... Não tem controle, não tem essa gestão, não consegue ter esse nível fino de gestão, né? Uma coisa mais grosseira, né? Assim, eu achava que dava, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu achei que esse processo de gestão das águas subterrâneas a gente conseguisse, dava para fazer dessa forma. A gente vai aprendendo que não dá. Ainda não dá, né? Talvez dê. É uma coisa importante, né? Aí E muita lambança nas perfurações de pós ou não, André? Sim, tinha muita coisa. Tinha muita coisa que a gente via, coisa bem feia, e tinha muito processo, assim, o processo de outorga é relativamente simples, né, de solicitar, e às vezes vinha muito errado, assim, a documentação, né, tinha uma parte que era uma parte burocrática, né, assim, às vezes vinha muita coisa faltando, assim, né, eu, assim, fazendo um paralelo que o pessoal da CETESB deve receber também no dia a dia para áreas contaminadas. Né? Só que áreas contaminadas, acho que o processo é mais complexo, né, do que perfuração. Mas tem, assim, tinha processo de selamento dos poços, né, assim, que a gente sabia que vinha coisas... A gente confiava na informação que o técnico ele assinava uma RT do que ele estava reportando. A gente não dava para ver, o órgão gestor não consegue ir olhar poço por poço para ver se está certo. Não, né? Tem que confiar na anotação, na responsabilidade técnica do responsável. Né? É inviável, né? Não tem como ficar olhando poço por poço. E a gente sabe que, na maioria das vezes que ia ver, assim, o selamento do poço não era bem... Quando ia fazer uma vistoria, o selamento não era bem feito. Enfim, às vezes o poço não tinha profundidade informada. O revestimento não revestia, né? O revestimento... Aí tem um ponto importante, né? Assim, pensando em áreas contaminadas, né? Quando poços no cristalino, o revestimento ele só pega o solo de alteração, né? Quando entra na rocha,
O poço está na rocha, né? Sim. Tem revestimento. Aí só dando um salto, né? Assim, quando eu comecei a trabalhar, me formei, comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar numa empresa que ela fazia perfuração de poços tubulares, manutenção e tratamento de água dos poços dessas águas bombeadas, né? Certo. E o que acontecia da gente começar a pegar contaminação nos poços, na água dos poços, e quando a gente começava a investigar o motivo da contaminação, fazia a perfilagem do poço, identificava que, principalmente nos poços do cristalino, que quando cravava o tubo, não chegavam a cravar na rocha, não entravam na rocha, só encostava na rocha. Sim, né? sim. E deixava o espaço, né, o melhor lugar para a contaminação passar. E ali entrava, você via pela filmagem, você via claramente o espaço vazio ali e a água jorrando. E geralmente esses poços davam um problema de ou algum tipo de contaminante orgânico ou coliformes, né? Assim, era batata, assim, dava problema. Sim. E aí, como é fraturado, né? No poço no cristalino tem fratura e o poço está pegando várias fraturas. O poço pegava várias fraturas, isso se espalhava, né? Pois Porque ele não pode bombear 24 horas, não sei se mudou. Ele pode bombear no máximo, ele pode explotar no máximo 20 horas. 4 horas ele está parado. Nessa hora que ele está parado, que não está bombeando, aquela água continua entrando, né? Assim. Sim. Vai daqui para lá e de lá para cá, é isso aí. Sim. Bom, André, e aí como é que você entra no nosso gerenciamento de áreas contaminadas? Ainda na faculdade ou depois que se formou e tal? Então, durante a faculdade eu fiz estágios, eu só fiz estágio no DAE, né? Daí eu me formei, quando eu estava assim, alguns meses para me formar, eu me mudei para São Paulo para trabalhar nessa empresa que eu falei, que era antiga, ela se chamava Geoplan, né? A Geoplan foi adquirida pela Rastec. A Geoplan, ela tinha, o negócio dela era perfuração de poço, manutenção de poço, ela fazia BOT, né? Building Operation Transfer. Ela instalava um poço a custo zero e daí tinha que tratar a água, fazia estação de tratamento de água. E vendia água, né? É isso, né? Ela vendia água, ela vendia o metro cúbico de água tratado. E também fazia sistema de osmose reversa. E tinha algumas estações de tratamento de efluente. Eu entrei para trabalhar nessa empresa por conta da minha experiência que eu tinha no DAE, como estágio no DAE, com outorga e poços. Certo. E lá eu comecei a trabalhar na operação desses sistemas que tem, né? Tanto quando eu entrei, eles já não perfuravam tantos poços assim, um ou outro poço que eu via, acompanhei. Acompanhava algumas manutenções em poços, mas ficava mais voltado para a operação dos poços, bombeamento dos poços, tratamento da água. Eu tinha que garantir que o metro cúbico produzido, né, que não parasse de produzir, porque ganhava produzindo água. Então, extraindo água, explotando água. Então, tinha que manter o sistema operando, se às vezes era só o poço, né? Às vezes tinha o tratamento, tinha que manter o sistema operando nesse processo, só que eu também tinha que olhar a parte legal, outorga e tal. E a gente fazia os controles de coleta de água para saber o que vinha na água, né? Assim, e a gente começou a pegar a contaminação. Na época nessa época eu não tinha nem ideia de trabalhar com áreas contaminadas. A gente começava a identificar que tinha contaminante orgânico, PCE, TCE, cloreto de vinila, Petex, assim, eu nem sabia ainda muito. E aí começou a despertar um interesse, essa questão de fazer perfilagem nos poços e ver que tem esse problema, né? Assim, existia esse problema, que essa camada superficial, que geralmente passa batido no poço de tubular profundo, aquela camada é uma camada que... isso aí não serve, é solo, né? Deixa essa porcaria para lá. Quando descreve, assim, malemar descreve, assim, às vezes, mas... E até o método de perfuração nem dá para descrever muito bem, mas é uma camada que é desprezada, né? Sim. E aí você vê que tinha problema nesse ponto. Onde está a contaminação era no começo ali, né? Não lá embaixo, geralmente. Né?
a Rastec também, na época, ela tinha o seu setor de áreas contaminadas, né? Sim. Só que eu trabalhava nessa outra parte. E no momento, quando eu entrei, fazia algum tempo, alguns meses que a Rastec tinha ganhado o projeto do Aterro Montovani para trabalhar, operar e fazer a gestão, o gerenciamento de áreas contaminadas do Aterro Montovani. E como lá tinha um sistema de bombeamento, acho que até hoje tem ainda, Sim. Um sistema de bombeamento muito grande e tinha que bombear essa água e tratar a água, e era um problema, assim, o pessoal não conseguia ajustar o tratamento da água para poder se enquadrar nos padrões que podia descartar no rio, acho que era o córrego Piratininho, eu não lembro o nome agora, tinha um córrego que passava, então, basicamente lá tinha uma série de barreiras e bombeamento que bombeava, ia para uma estação de tratamento, tratava e deveria descartar no córrego. Como não conseguia descartar no córrego por questões de enquadramento do efluente tratado, construíram uma outra lagoa, então bombeava, jogava na lagoa, né? A lagoa meio que serviu de era quase um sistema de recirculação, porque a lagoa... Ela infiltrava, né? Devagar, mas infiltrava. Infiltrava. E aí eu comecei a trabalhar mesmo assim em áreas contaminadas nesse projeto. Caramba! Olha aí. Nesse projeto. Eu lembro que foi a primeira vez que eu fui no Aterro Montovani, foi em 2008, no dia 31 de dezembro de 2008. Eu morava em Amparo. Caramba! Ele falou que é perto do Aterro Montovani. Ele falou, você precisa... Eu lembro que eu tinha que levar algum material. Ele falou, pega o carro, vai, entrega lá para o Mário, que era o coordenador que trabalhava lá, e você já fica por lá, né? E volta só ano que vem. Fui lá e comecei sempre. Já começou em grande estilo, né? Imagina, realmente tratar aquela água não devia ser fácil, porque tem de tudo, né? Um aterro que tudo foi jogado lá, né? Então... mas eu não lembro agora quais, eram 2 metais que tinha problema. Eu não lembro quais metais que eram, mas assim, não enquadrava. Lá pro final, assim, mais pro final que começou a enquadrar, mas eu já tinha saído também. Já estava mudando, daí eu estava indo para outra empresa mesmo, que era específica de áreas contaminadas. E como é que foi essa mudança aí? Porque você começou, Mantovani, legal, mas você estava no lance do tratamento. Mudar, né? Assim, eu comecei a ver assim, que eu queria... Comecei a me interessar pela área de áreas contaminadas. Aí comecei a achar interessante, na época eu já tinha alguns amigos que trabalhavam em outras empresas com áreas contaminadas, né? Acho que a maior parte da minha turma da faculdade entrou assim para áreas contaminadas. Caramba, né? Legal. A Cris é da sua turma, não? Uma turma abaixo. Legal. Entrou no ano seguinte, ela entrou no ano seguinte. Os primeiros 2, 3 anos aí das primeiras turmas da Unesp, aí, acho que muita gente entrou em GAC, muita gente trabalhando em GAC. E aí eu comecei a me interessar mais por GAC, comecei a mandar currículo, né, para várias empresas. Aí eu entrava no LinkedIn e mandava currículo, pegava o contato e mandava currículo. Aí deu certo, assim, fui chamado para uma entrevista. Na verdade, eu saí da Rastec, entrei numa empresa menor que não trabalhava em GAC, trabalhava mais com gestão de aterro sanitário, mas eu fiquei 1 mês nessa empresa. Aí me chamaram para trabalhar com GAC e me chamaram a fazer entrevista, deu certo, eu entrei na Geoclock, né? Aí eu fui para a Geoclock, que hoje não é mais, hoje é BB, né? Sim. Daí você foi trabalhar com o Renato Kumamoto e com a Frânio ou não? Direto ou você passou em outros lugares? Quem fez a minha entrevista foi o Afrânio, né? O Afrânio me entrevistou. E eu fui trabalhar com ele, né? Caramba. Com o Afrânio. E a experiência que eu tive na Rastec, né, nesse ponto de operação de sistemas, de tratamento de água, toda essa parte operacional foi um diferencial assim, para entrar na Geoclock, que eu comecei trabalhando com operação de sistemas de remediação, né? Tinha muito sistema. Guardando as devidas proporções, é algo parecido, né? Você está bombeando água, tratando. Sim. Tem várias formas de bombear, diferentemente de
poço, né, que é uma bomba Sim. elétrica para remediação, a gente consegue bombear água, extrair água de algumas maneiras. Aí. Daí eu entrei para trabalhar na operação de sistemas, né? Na Rastec mesmo, assim, só fazendo parênteses, porque eu não conhecia São Paulo, né? Eu vim trabalhar em São Paulo. Verdade, né? De Amparo para Rio Claro, daí chega em São Paulo, meu Deus. Não conhecia. Tanto é que a maior dificuldade que eu tinha era andar de um lado para outro, porque como eu trabalhava nessa parte mais operacional e a Geoplana, a Rastec na época, acho que tinha esses contratos BOT em quase todos os shoppings e shoppings, hospitais de São Paulo, da cidade de São Paulo e o ABC, assim. E algumas indústrias do ABC. Então, eu tinha que pegar o carro e ir de um lugar para outro sem conhecer, né? Não tinha GPS, não existia GPS. Não tinha. Até existia, mas o GPS era aquele treco que você comprava, que era o GPS, você comprava. Exatamente. Que era, e não funcionava muito bem ainda. Né? Aí era duro, assim. Foi se virando e andando errava, né? Caminho várias vezes errei, parava e perguntava. Mas chegava. Trocando coluna de areia, filtro de areia, né? Filtro de zeólito, de carvão, ajudando o pessoal já. Foi uma experiência interessante. Sim. Aí eu mudei para GAC, trabalhando com operação de sistemas de remediação, e trabalhando com a Frane, com o Kumamoto, né? O Kumamoto ele trabalhava no projeto, mas com o projeto de sistemas, né? Na época. Assim, daí a gente começou a ter interação com o Kumamoto, assim, porque começou a despertar mais interesse. Tô aqui, tô operando esse sistema, cuidando da operação do sistema, tá removendo tantos quilos por mês, mas e aí, assim, tá certo? Aí a gente começa a trocar ideia, vamos conversar com quem pensou no projeto. Aí vai quem pensou no projeto, mas por que pensou assim? Qual que era o conceito da remediação? Por que está instalado aqui, né? Porque aí foi indo, daí a gente vai conhecendo, foi migrando de áreas, assim, né? Eu comecei de trás para frente, mais ou menos. Comecei na remediação e fui olhando, aprendendo as técnicas de investigação depois, né? Interessante. E deve ser complicado, né? Você mexer naquela ponta e saber o que vem antes. Mas é uma necessidade, né? Assim, vai surgindo a curiosidade. E aí, eu quero entender melhor. Quero saber se dá para tirar mais massa. Consigo tirar mais massa daqui? Daí você vai olhar a investigação, né? Daí você começa a pensar, mas tá certo? Assim, como que foi feita a investigação? Começa a surgir dúvidas, né? E vai indo. Sim. E daí dentro da IBP você trabalhou só com remediação ou você mexeu com relatórios de investigação e tal dentro da IBP? Eu acabei fazendo várias coisas, assim, sempre voltado à remediação, mas cheguei a trabalhar assim, com relatórios de investigação, relatórios de monitoramento, os monitoramentos semestrais que tem, né? E investigação para remediação, né? Principalmente assim, investigação. Quando popularizou o MIP, né? Aqui no Brasil começou a ficar mais comum o uso do MIP. Essa parte de usar o MIP, fazer os relatórios, participava muito de projeto piloto, né? Teste piloto, teste de bancada, a gente fazia os testes de bancada, como na época tinha um laboratório, desenvolvia o protocolo junto com o laboratório e fazia, né, os testes de bancada. Com o Kumamoto também ajudava, participava bastante nisso. Ele gosta dessas coisas, né? Ele gosta. Quando eu estava lá no Senac, né, fazendo o curso do gerenciamento de áreas contaminadas, após, já tinha aquela estação zona de tratamento lá que era operada pela Geoclock e você foi mostrar algumas vezes para nós ali, né, para mim e tal. E teve um momento que eles pensaram em fazer não um carvão ativado, mas uma oxidação com ultravioleta. O objetivo é economizar, né, o carvão e economizar dinheiro e coisa destinada, né?
E de lá para cá, isso era, sei lá, 2007 que eu vi isso aí acontecendo, estamos em 2023, eu nunca mais ouvi falar de alguém usando ultravioleta em remediação. O que aconteceu, André? Isso é bom? É mais ou menos? Dá certo? Acabou assim. Quem puxou essa tecnologia, foi a Geoclock. Uhum. Ela que trouxe e implantou. Outras empresas acabaram não fazendo isso, acho que por uma questão de dificuldade de atender, de entender, ou de usar a tecnologia, melhor dizendo. Porque funciona tanto para gás quanto para vapor. Funciona bem. Tem as suas dificuldades, assim, as lâmpadas têm que ser importadas, não tem lâmpadas no Brasil. Ele é mais sensível, assim, variações, um local onde o fornecimento de energia elétrica tem bastante oscilação, vai dar problema nos reatores do UV, então acaba desligando, tem problemas, mas a tecnologia em si é boa, tem uma eficiência boa, tanto para gás quanto para vapor. Só que para água, qual que é o problema? Assim, a água precisa ter, que a gente fala, ela tem que estar translúcida, né? Ela tem que ter uma transmitância ideal. Tem um valor de transmitância para ter transmitância, ela não pode ter nem cor nem turbidez. Certo. Aí isso exige um processo de tratamento físico-químico antes, para deixar a água cristalina assim no padrão para o UV conseguir funcionar da melhor forma. Então exige um processo físico-químico. E aí ter o físico-químico é mais uma etapa que se for fazer um tratamento convencional, não precisaria ter. Mas assim, a eficiência de oxidação é boa. Só talvez assim, o custo operacional por conta dessas questões de lâmpada importada, toda a tecnologia ser importada, não ter um fornecedor assim específico, diferentemente assim, a gente fala, vamos fazer um paralelo assim, né? Assim, o oxidador catalítico não tem alguém aqui assim que produz no Brasil que produz oxidador catalítico. Não sei se a Recontech hoje faz aqui, acho que não sei. Está enganado aqui, mas o oxidador catalítico é uma empresa americana que faz, e você tem fornecedor aqui que tem uma parceria com esse fornecedor e revende. Diferentemente do que acontecia na época, assim, a Geoclock ela fazia para os projetos dela, né? Ela pegava o fornecedor fora e usava nos projetos dela. Diferente um fornecedor tentar vender para mais pessoas, né? Mais, assim, acho que tem uma abrangência e isso ajuda a dar uma vitalidade pro. Sim. Ter mais oferta daquele produto. Ter mais oferta. Mas a gente atingia eficiências de 99% de oxidação na água, né? Na água, assim, o Senac, por exemplo. O Senac tinha eficiência de 99%, assim. Sobrava um residualzinho que era tratado no carvão, né? Com certeza, muito menos carvão era gasto. Muito menos carvão. Mas tem os seus problemas, assim, que você dosava, assim, é um processo combinado, né? É o UV, é a lâmpada, é a luz ultravioleta ativando o peróxido de hidrogênio. Então, idealmente, você tinha que manter um residual mínimo de peróxido de hidrogênio saindo lá para garantir que esse residual mínimo do peróxido de hidrogênio interferia um pouco no carvão ativado que sobrava. Acabava danificando um pouco a carcaça do filtro, né? Assim, daí tinha alguns problemas operacionais decorrente disso, mas em termos de eficiência, era uma eficiência alta. E para gás também. Para gás ele tinha uma eficiência também alta. Assim, mas para gás, assim, a dificuldade do gás era manter a corrente que entrava no reator de UV para gás, ela não podia ter muita umidade. Tá certo. Se vinha muita umidade, desarmava, não funcionava. Então tinha que ter alguns processos ali para tentar tirar a umidade.
Mas para concentrações assim, para concentrações muito elevadas vai valer a pena. Assim como tem que fazer uma ponderação, né? O investimento, Sim. o tempo que vai ficar operando, a concentração que tem. Concentrações muito elevadas para uma operação durante muito tempo vale a pena. Para concentrações baixas, um tempo de operação curto, provavelmente não vale a pena, né? Sim. E no Senac, nesse caso, as concentrações eram bem baixas. Isso é um outro problema, né? Assim, concentrações muito baixas. As concentrações eram baixas para o sistema de extração do SubSlab, né? Isso é outro problema, porque concentração muito baixa. Aliás, que a gente não tem padrão de descarte para efluente gasoso. Sim. É um problema isso aí. Como a gente não tem padrão assim, e lá no Senac tinha dois casos, duas situações distintas, né? Você tinha um sistema que extraiu uma corrente gasosa bastante contaminada, que entrava no carvão e saía, fazia o tratamento e, assim, por regra, a gente decidia, eu não lembro se era 80% ou 85%. Poderia, assim, a eficiência tinha que chegar a 80%, 85%. Tinha que remover 85%. Certo. Só que esse outro sistema, o SubSlab, ele extraía a concentração que chegava na entrada já era menor que 25%. Sim. Era menor. E quanto menor a concentração, menos eficiente é o carvão. Então, claro, o tratamento, não tem como ser. Pois é. O tratamento para tratar uma concentração pequena no carvão é mais chato do que uma concentração maior. Assim, às vezes você tem que trocar o carvão porque ele dá 85% de eficiência, porque entrou 10, saiu 8. Aí você e agora troca o carvão? Pela regra, sim, né? Você tem que trocar o carvão, mas entrou quase a mesma coisa. Não tem nada no carvão, né? Acaba, e tudo isso está consumindo, gerando resíduo, consumindo energia, né? Enfim, e você está descontaminando, trabalhando para descontaminar uma área e gerando mais. Mas aí você está lá, trabalhando na EBP até que você vai para a Cetrel, é isso? Ou você passou em algum lugar antes? Não, da EBP eu fui para a Cetrel. Cetrel em 2019. Aí logo veio a pandemia e, bom, e lá eu estou desde então. Legal. Eu estou desde então. André, você já viu muitas remediações aí, né? Em todos os lugares que você passou, e você projeta, e você cuida de monitoramento, né? Da operação, da manutenção e tal. Eu trabalho bastante com investigação, e a gente costuma dizer que você tem que investigar e encontrar ali aqueles 5% da seção transversal do aquífero que condiciona o fluxo, e a massa fica retida nessa zona de armazenamento, e tem o fluxo de massa, não sei o que, tudo assim, coisas em centímetros, né? Dezenas de centímetros, as coisas estão mudando ali, acontece. Tá? E aí a gente tem esse esforço na investigação, e aí chega, olha aqui, senhor remediação, tá aqui, ó, é desse jeito que está o site. O que eu vejo é o cara da remediação falar, legal, obrigado, tchau, vou pôr um poço aqui de bombeamento, isso, e vou bombear. Acho que existem serviços de mercado, né, assim, que acabam atrapalhando o desempenho das remediações, né, e de investigação também. Isso é comum, né, quando investiga, assim, quando investiga e consegue identificar com precisão, assim, né, consegue delimitar. Mas é comum, eu acho que era mais comum, acho que isso está mudando. Era mais comum, está mudando, mas era muito comum fazer um poção, né, que perpassa várias unidades hidroestratigráficas, né, que às vezes não é a unidade de interesse, ou colocando uma unidade, seção filtrante numa unidade hidroestratigráfica muito argilosa, que não tem condutividade hidráulica, né, assim, não vai bombear água. Mas interliga com alguma que tem condutividade hidráulica, né? Isso é comum e tem muitos casos assim, né? Mas era uma prática, eu acho que antiga do fazia, que vem mudando, né? Que vem alterando. Quando a gente pensa, principalmente em bombeamento ou na remediação como um todo, né? Identificar as zonas de armazenamento e as zonas de transmissão, né? Ou às vezes tem as zonas mistas, né? Que ela tem uma certa condutividade, mas também consegue armazenar.
tem uma transição, né, entre a zona de armazenamento e... É difícil até achar, eu diria, até uma zona pura de transmissão. Ah, sim, com certeza. Uma zona pura de armazenamento é mais fácil, né? Acho que a gente precisa, né, pensar nessa forma quando vai trabalhar com remediação, aonde a massa está fluindo, aonde ela consegue se armazenar, pensar na remediação, projetar os poços, posicionando as seções filtrantes ou seção de tanto para bombear ou injetar, né, nessas camadas de interesse, né? Sim. E aí que faça sentido com o seu conceito, eu quero bombear ou injetar nessa zona de fluxo aqui, nessa camada específica, aí trabalhar nela, né? Trabalhar nessa camada. Isso tem acontecido? Começou a acontecer recentemente, André? Ou ainda não? Então, nos últimos anos, nos projetos que eu venho trabalhando, tem acontecido. A gente tenta fazer dessa forma. Mas eu ainda vejo projetos diferentes, assim, sim. Que não seguem essa linha, né, essa raciocínio. Mas é bom ter começado a mudar, já é bastante, pô. Já é um alento grande aqui. Já é. Estou falando pela experiência que eu tenho, né? Não sei de todo o mercado, né? Todo o mercado, né? Legal. Uma outra coisa que me intriga, André, é o NEPL, né? Então, substância immiscível menos densa que a água. E a gente sabe que existe o trapeamento do NEPL, né? Então, o NEPL, quando chove menos, o NEPL acaba ocupando a zona não saturada, indo lá para baixo. Depois, quando chove, a água dentro do poro dá a volta pelo óleo e sobe, o NEPL fica lá embaixo. Então, o NEPL ficar trapeado é um grande problema, né, para remediação. E tem bastante gente usa DPE, né, Dual Phase Extraction, para NEPL. E o DPE se baseia, né, pelo que eu vi, né, nas suas aulas e aulas de outros amigos, em rebaixar o nível d'água para você poder extrair o vapor e maximizar, né, a eficiência da extração de vapor. Só que quando você rebaixa, você não pode trapear o NEPL. Quando se pensa no DPE, você pensa em rebaixar até onde o NEPL já está. Como é que é essa relação aí do DPE com o NEPL? Esse é um ponto, você tocou num ponto importante, né? Assim, o DPE, ele consegue, dependendo de como ele é projetado, ele pode rebaixar e levar o NEPL para níveis de trapear, né? Para níveis onde ele não trapearia naturalmente, né? Porque naturalmente existe uma variação do nível d'água. Nessa zona de variação ele vai ficar trapeado. Então a gente teria que trabalhar levando em consideração essa zona natural de variação, né? De nível d'água e não tentar ultrapassar, né? Não tentar trapear o NEPL para níveis mais profundos. Sempre pensando nisso. E aí projetar, né, e trabalhar para a gente não aumentar essa zona de trapeamento e conseguir rebaixar o nível da água e trabalhar com o vapor extrair vapor nessa zona que ficou rebaixada, porque você remove muito mais massa via vapor. Mais fácil remover via vapor do que por água. Mas tem esse risco, tem que ser levado em consideração, mas às vezes você quer também realmente, vamos rebaixar e vamos ver o que dá. Vamos tirar pelo vapor e vamos vai no vapor, assim, se conseguir, né? Se tiver uma boa condutividade, pode ser uma estratégia. Tem que avaliar a estratégia pensando no conceito de remediação. Né? Tem estratégias mais arriscadas, tem estratégias mais conservadoras aí. Não sei se tem que ponderar, mas tem que se levar em consideração essa variação o rebaixamento linear, o quão ele pode influenciar no trapeamento, o quanto ele pode espalhar, né, o NEPL no sólido verticalmente, né, e trapear o NEPL. Então, quem está projetando, levar em consideração isso é importante, esse fator é importante. Eu vou rebaixar até que ponto o nível da água, quando eu colocar o DPE para operar. Sim. E entrando na questão também, né? Posicionar a seção filtrante corretamente na unidade hidroestratigráfica de interesse e pensar também no rebaixamento.
Em alguns casos, a unidade hidroestratigráfica de interesse ela é pouco espessa, aí não tem muito Sim. o que fazer. Você vai bombear e vai rebaixar ela inteira, né? Sim. Aí tem casos e casos, né? Assim, mas esse é um ponto importante que precisa ser levado em consideração. Outra coisa que também me intriga como investigador, né? A gente vê as unidades estratigráficas e tal, e daí as pessoas da remediação vão fazer um teste um teste piloto, né? Ou de bombeamento, ou de extração de vapores, ou das duas combinadas aí, de um MPE, de um DPE e tal. Só que a instrumentação do teste piloto constrói um único poço de bombeamento, pegando todas as camadas, e o único poço de monitoramento, vários postos de monitoramento, mas os postos pegando as várias camadas. Eu não lembro de ter visto nenhuma vez pelo menos os postos de monitoramento em várias camadas, para extração de vapor ou para água. Isso é feito, André, porque eu vejo pouca remediação, né? Assim, o teste piloto, você fala assim, olha, eu vou bombear do poço aqui, beleza, só que eu quero ver o que está acontecendo em cada uma dessas 3 camadas, eu quero uma rede de poços nas 3 camadas. Eu arrisco a dizer que não é muito feito. Uhum. Não é muito feito porque acho que é uma questão de custo e prática de mercado, né? Assim, não é prática de mercado fazer teste piloto desse jeito. Daí quando você monta um teste piloto desse jeito, o custo aumenta bastante, fica mais difícil vender o piloto, né? Fazer o piloto, e daí a concorrência, tem tudo isso, acaba dificultando, acho que o mercado geral fazer testes dessa forma. Uhum. Sempre que possível, eu tento encaixar, né? Uhum. Como eu trabalho mais na área técnica, eu não tenho que ficar olhando tanto custo, eu tento fazer isso. Os outros que se virem com isso aí. Aí eu tento fazer, mas às vezes não dá por questões que vão além da área técnica. Uhum. Mas eu acho que não é feito mesmo, assim, a maioria dos testes não segue essa linha. Que loucura. Além disso, assim, uma coisa que é pouco feita nos testes é ter uma instrumentação adequada e que a gente consiga ter dados online, Sim. E a cada... Isso, a cada 10 segundos, a cada 1 segundo. Para a gente ter uma curva, conseguir montar uma curva, uma tendência real, assim, né? Porque, por exemplo, um teste de injeção, né? Se eu injeto num poço um determinado volume e monitoro no outro poço o nível da água, mas monitoro vou lá de vez em quando, sei lá, cada 3 horas e meço, eu não vou pegar o breakthrough quando chega a água, né? Eu vou pegar eu não sei se chegou ou já passou, às vezes, eu não sei a curva. Pois é. Teria que usar um transdutor de pressão, no mínimo, né? Precisaria melhorar a instrumentação para acompanhar os testes piloto. E remediação também, a remediação depois, o full scale, né? Mas os testes piloto a gente precisa... É ele que vai dar a informação, né? As informações para projetar o full scale, né? Assim, seria o teste piloto em alta resolução, né? Digamos assim. Pois é. Mas tem que ser, né? Se não for assim, fica esquisito, né, André? É tudo na base mais do feeling do cara. É duro, né? Trabalhar só com feeling. É muita confiança. É interessante, assim, você acompanha. Você tem a unidade de armazenamento e a unidade de transmissão de massa e armazenamento de massa. E bombear, né? Você está bombeando na zona de transmissão de massa. Vamos dizer, então você tem que ter um poço que vai acompanhar o nível da água, por exemplo, como que varia, mas também ter na zona de armazenamento, entender como é que... Se está drenando de lá, né? Às vezes falta esse ponto, assim, essa ligação, como que a interligação de uma camada ocorre com a outra, né? Assim, interligação, como uma camada está influenciando, o que pode acontecer, né? Tem que ter, com certeza. Eu acho que tem que ter. Poxa, é interessante saber os detalhes, né, da remediação. E quando vai injetar, então também tem um teste piloto. E aí vocês fazem um teste de injeção com o que você vai injetar já de uma vez? Você faz um teste de injeção, por exemplo, com água para avaliar justamente para onde está indo a injeção? O que eu acho melhor é fazer primeiro um teste com o traçador, né? Para pensar em injeção, pensar primeiro um teste de traçador. Sim.
e fazer esse teste e depois pensar se necessário fazer um teste de injeção, né? Com o produto que vai ser injetado mesmo. Certo. Mas uma primeira etapa, eu diria que é mais relevante você entender como que o produto que você vai entregar lá, como que ele vai se distribuir no meio, até onde ele vai chegar e como que ele vai definir esses pontos para depois pensar na outra etapa. Né? Porque, às vezes pode ser inviável, né? Assim, você já injeta, vou fazer poço a cada 2 metros. Pois é. Não vai chegar, porque remediação in situ assim, é um esporte de contato, né? Exatamente, é isso aí. De contato. Tem que a remediação, seja qual for, até o bombeamento, né, tem que entrar em contato com o contaminante. E nessa linha, trabalhar com bombeamento e injeção é interessante, né? Porque você força um pouco mais, né? Você força a circulação, né? Você está trabalhando ali para os dois. Você faz um trabalho cinético da injeção, né? Puxando o produto que está injetando, tentando distribuir ele mais uniforme no aquífero. Como é que é isso aí, André? A gente lê nos livros que isso, né, no livro do Sultan Sutterson, por exemplo, ele chama isso de DGR, né? Direct Groundwater Recirculation. Mas como é que é esse negócio? Você bombeia na frente e injeta atrás, ou você bombeia no meio e injeta dos lados? Como que é um jeito assim de fazer isso aí? E por que isso é bom, André? Acho que o Sutterson, ele desenvolveu esse conceito. Bom, o bombeamento de injeção já era algo feito no passado, só que ele coloca um novo olhar para isso, né? Que era muito feito assim, de uma forma muito mecânica, bombear, principalmente para biorremediação, né? Bombeava no centro e injetava os biorremediadores na borda. Ele traz, né, repensa esse conceito, pensando principalmente nas zonas de fluxo e armazenamento e nessas zonas mistas, assim, aonde que eu tenho que injetar e aonde eu tenho que bombear, e eu posso variar assim as minhas taxas de injeção e taxas de bombeamento para conseguir maximizar a remoção de massa, né? Pensando nisso, tem que remover. O objetivo é remover massa, a remediação é a remoção de massa do aquífero, né? Quanto mais massa eu posso remover por bombeamento ou destruir massa in situ, mas o objetivo da remediação é sempre tirar massa. Como que eu injeto, aonde eu vou injetar e como eu vou bombear, com que taxas, né? E acompanhar esse processo de injeção e bombeamento na operação e medindo. Aqui eu tô conseguindo tirar mais massa agora, então eu mantenho a minha taxa de injeção, ou eu injeto mais para aumentar e vou variando as taxas de bombeamento e injeção. Sabendo aonde vai injetar, né? Eu vou injetar mais na base, tem uma camada de areia contaminada, uma de fluxo, uma camada de argila. Onde eu injeto, assim, injeto mais no topo da areia, mais perto da base da argila. Posso ter 2 postos nessa mesma camada de areia, eu posso ter 2 ou 3 níveis de posto de injeção. Certo. Posso ter um posto de injeção cravado um pouquinho na argila, mas injetando na areia aí. E saber aonde eu vou injetar nesses postos aí. Sim. Injeta mais na base, por exemplo, para forçar ou injeta mais em cima, da camada mais de cima, para forçar um gradiente para baixo, enfim. Aí teria que... Não é só bidimensional, então é tridimensional também, tridimensional, né? Tridimensional. E esse conceito é novo, né, que o Sutterson traz, assim, do GDR, né, assim, de posicionar perante as unidades hidroestratigráficas de interesse, posicionar a seção filtrante. Às vezes você pode ter vários postos de injeção, e você pode injetar e os postos de bombeamento também vão trabalhar em conjunto, e você pode dividir em espaços, em células, né? Uma pluma muito grande, você pode dividir um ponto de injeção com um posto de bombeamento, com alguns postos de injeção, em níveis diferentes, é lógico. Dependendo da pluma, você pode bombear no centro e injetar na borda, ou pode quebrar, fazer etapas, né? Ou fazer linhas de injeção e de bombeamento, que você opera elas em paralelo, né? Opera primeiro uma parte, depois desliga essa e vai para uma outra etapa. Tem
tem algumas formas que dá para fazer, né? Vai depender do tamanho da pluma, da disposição das unidades estratigráficas e da dificuldade que você vai ter também, né, de instalar os postes. Tem sempre uma dificuldade assim, do que dá para fazer em campo, dependendo se a área está ativa ou não. A área ativa é difícil, você tem uma série de limitações, né? Você conseguiu fazer já alguma coisa assim, André? Já fiz alguns trabalhos de GDR e os resultados foram bons, assim, foram bons resultados. Mas geralmente foram projetos onde tinha uma camada de areia, que era a zona de transporte, bem definida, uma camada areia bem areia bonita, assim, camada de argila bem contrastante, assim, né? Sim. Nesses projetos, tive uns 2 projetos. E os resultados foram bem interessantes, assim, a camada, essa difusão, né? Aquela difusão que sai da argila e vai para a areia, esse processo, a gente consegue extrair, assim, se fosse só bombeando, né? Só bombeando na areia, a gente ia perder isso, né? Ia demorar mais para ver, pelo menos. Sim. A gente consegue forçar né, aumentar a taxa de remoção de massa. Né? Acompanhar a taxa de remoção de massa, né? Quando está caindo a taxa de remoção de massa, o que dá para fazer? Isso para qualquer sistema, né? Assim, o que daria para fazer para aumentar? Às vezes já chegou mesmo num patamar que você não consegue, aquele sistema já chegou no seu limite de tecnologia, que ele consegue extrair, mas às vezes dá para você dar um saltinho ali na remoção de massa, aumentando a remoção de massa. Isso envolve mais dificuldade de tratamentos, porque, né, você está bombeando, está injetando, então você tem que tratar, exige mais cuidado no tratamento, ou é a mesma coisa que um tratamento normal de um DPE, de um bombeamento normal? Depende da água que está bombeando, na verdade, né? Depende muito da qualidade da água que está vindo, né? O tratamento, ele impacta na operação do sistema, né? Se o tratamento para o sistema, e para o sistema, para a remediação. O tratamento é um ponto, ele é importante, o sistema tem que ser projetado para ele conseguir tratar, operar da melhor forma possível, para o sistema não parar, né? Isso, quanto mais tempo a gente conseguir manter ele em operação, melhor, né? Assim, sem paradas, né? Sem paradas por conta com matação nos filtros de carvão. Tem que trocar os filtros de pressão alta, né? De pressão alta. É um problema do tratamento, né? Não da remediação propriamente. Certo. E aí tem que parar a extração, tem que parar a injeção, tem que parar tudo, né? Para tudo, né? Para tudo. E vai perdendo o desempenho da remediação. Tem um outro, eu acabei não falando aqui, mas eu também atuo na CETREL, né? Não só como especialista em remediação, mas eu também tenho um projeto na CETREL, assim, que é identificação e gestão de fontes primárias, né? Então, é uma etapa que a gente tenta trabalhar antes de surgir o problema da contaminação. Sim, legal. E aí tem todo um protocolo que a gente está desenvolvendo para identificação e fazer a gestão de áreas das fontes de contaminação. Antes de contaminar. Para não deixar que novas fontes apareçam e para tratar as fontes que já existem, que acaba sendo meio crônico, de eliminar a fonte, tem uma série de estratégias também para alinhar a eliminação, conseguir eliminar a fonte com as operações do dia a dia, né, que ocorrem, seja na fábrica. Então, a gente tem esse projeto aí também de fontes primárias, né, de tratamento, gestão de fontes primárias. Né, interessante. Que é uma ideia de tentar não gerar o problema, não gerar mais contaminação. Né? Legal. Eu não sei de outro lugar que tem isso aí, não. Então, você na CETREL tá fazendo um negócio bacana e pioneiro que eu conheço, né? Também não sei se tem, não vi também, assim, não tenho experiência, se tem experiência não tem conhecimento, se tem. É um projeto interessante, assim, tá tendo bons resultados. André, você é um cara com uma consciência importante aí, né? Você acha que o capital, ele sempre procura manter uma massa de trabalhadores de reserva, né? Para poder usar isso a seu favor e ter salários menores para o trabalhador.
Eu tenho visto ultimamente no GAC o trabalhador inconscientemente, né, ganhar mais força, porque está faltando gente para trabalhar, então está meio que acabando aquela massa de reserva, né, que favoreceria o capital, e então a balança está meio que se deslocando a favor do trabalhador. Mas isso não está se traduzindo na média, né, em maiores salários e tal, simplesmente as pessoas estão mudando de lugar e tal. Como é que você vê a relação do trabalhador dentro do GAC? Está melhor para o trabalhador? Está pior? Está igual? O que você tem visto? Quais são as perspectivas? Eu não sei se eu tenho essa mesma visão, assim. Não estou dizendo que eu concordo nem discordo, eu sinceramente não sei mesmo. Não sei se está diminuindo a mão de obra, assim, o exército de reserva, você mencionou. Eu não sei se está. Tá? Eu acho que segue dentro do GAC, eu acho que a gente segue o que segue no Brasil de forma geral, né? Acho que a gente vê, assim, é fácil o trabalhador mudar de consultoria, mas os salários, assim, acabam sendo muito parecidos, e segue de forma geral o que vem acontecendo no Brasil, que é uma piora, né, das condições de trabalho, assim, não estou falando que as condições de trabalho tá piorando no GAC, mas eu acho que acaba influenciando. Acho que está acontecendo no Brasil, isso acaba refletindo no GAC também, que apesar de ter essas movimentações, fácil de sair, e muita gente, assim, as consultorias precisando de mão de obra, de certa forma também impede os melhores salários. Assim. Isso acaba influenciando, né, essa questão nacional. Acho que é isso, acho que uma coisa influencia na outra. Eu vejo assim que a galera consegue mudar, né? Tem bastante vaga, né? Sim. Vaga, mas as questões salariais... Mas não melhora muito, no fim. Não melhora muito. Mas eu acho que... Eu não sei se teve uma época que já foi melhor. Não sei se teve uma época que já foi melhor, assim, foi mais fácil. Acho difícil, né? Acho que não. Talvez mais no começo do GAC, talvez, né? Pode ser. Não sei. Você acha mesmo assim que tá tendo... A oferta de mão de obra tá ficando mais reduzida? Sim, eu acho que sim. Acho que está mais difícil para as consultorias contratarem que eles contratavam. Então, está mais difícil, né? Mas não quer dizer que está melhor, assim, né? Se o trabalhador não está com essa consciência. Isso, assim, eu não vejo essa facilidade de barganhar salários. Assim. Não, isso eu acho que não também. Mas falta mais de consciência nossa do que da atuação do mercado. A correlação de forças está um pouco melhor para o trabalhador agora, mas o trabalhador ainda não percebeu. Então, por exemplo, eu não consigo perceber isso, entendeu? Nem para um lado nem para outro. Você falou isso agora que eu estou pensando nisso. Como é que foi para você, André, durante esse período de pandemia, home office e tal? Porque você era um cara que começou no operacional, andando para lá e para cá, né? Então com muito contato com o campo, com as pessoas que estão na operação ali, vendo as coisas. A evolução da carreira te tira um pouco do campo já naturalmente, mas e aí chega na pandemia que as coisas param. Como é que você dosou a sua vontade de sair com a necessidade de ficar e os cuidados e tal? Cara, ficar em home office, não, assim, eu me adaptei muito bem a trabalhar home office. Eu gosto de trabalhar home office, gosto de ir para campo, né? Para sentir falta, mas me adaptei muito bem. Legal. Me adaptei muito bem, assim, não senti muitas dificuldades, não. Diferente, assim, eu sei que tem colegas, assim, a Jane, pessoas assim, teve dificuldades. Assim. Esse processo de trabalhar home office por conta da pandemia não foi uma experiência muito boa, né? Assim, não foi que a gente começou a trabalhar home office de forma forçada e era home office e tinha que ficar em casa direto, assim, né? E com uma espada na cabeça, né? Porque, pô...
Então não foi uma experiência, acho que boa de home office no geral, né? Mas a pandemia foi dura, assim, minha mãe faleceu. Eu não sabia, poxa vida. Minha mãe faleceu, meu pai e minha mãe pegaram Covid ao mesmo tempo, praticamente, os dois foram internados, mas minha mãe faleceu uma semana, assim. Caramba. E meu pai ficou um pouco mais de um mês internado e até hoje tem algumas sequelas ainda de Covid. Então, acho que a pandemia veio e alterou, né, a forma de... Sim, alterou bastante. sim, com certeza. Mexeu bastante, né? Com certeza. André, olhando para trás lá pro André de Rio Claro, e aí, o que você acha? Era melhor ele ter feito fisioterapia ou educação física? Em Rio Claro tem a faculdade de educação física lá também? Tem também. ou até a engenharia física, mas... ainda bem que eu não passei na engenharia física. Se eu passasse, eu teria ido. Eu não sei se teria acabado, né? Não, assim, eu gostei de ter feito. Faria de novo engenharia ambiental. Faria de novo engenharia ambiental. Melhor eu ter... Foi bom ter seguido esse caminho. Legal. Eu acho que as outras opções que eu falei, acho que não seriam muito minha praia mesmo. Eu gostei, cara. Assim, gostei de ter feito, sim. Recomendo fazer todo, né, o processo aí, fazer o curso, as amizades que eu fiz na faculdade, foi um processo bem legal, assim. Bom, André, agora você pode fazer uma pergunta para mim aí, né? Que eu já fiz um monte de pergunta para você, você pode me fazer uma pergunta aí. Finalmente chegou a sua hora agora. Mas já tá na hora da pergunta? Tá na hora da pergunta já. Passou rápido o negócio, tá vendo? Falei para você que era tranquilo, André. Bom, a gente falou aí que o mercado tem alguns vícios, né? Assim, algumas coisas que, por exemplo, da poção, né? Investiga. Daí chega na remediação, faz um poção. Existem outros vícios no mercado, assim. Sim. Por exemplo, fase livre, né? A interpretação de fase livre. Na sua opinião, o que você acha, assim, que ainda existem de vícios no mercado que acabam influenciando a condução do projeto, dos projetos em GAC, conduzindo de forma não muito adequada, assim, né? O que você entende? Bastante, viu? Agora vamos tentar peneirar alguns aí, né? Você falou do poção na remediação, mas eu diria que ainda tem muito poção na investigação, né? Então isso é um vício que a gente já falou muito aqui e deve ser evitado. Mas tem um vício que decorre desse, que é o cara achar que é uma área-fonte, né? Que ele precisa buscar uma área-fonte, não uma fonte, mas uma área-fonte. E a investigação, então ele tem que investigar uma área, e para investigar a área é poço. Então o cara bota um poção numa área e fala assim, eu investiguei aquela área-fonte. E na verdade ele não fez nada, né? Não investigou nenhuma fonte desse jeito. Então esse é um vício chato que ainda persiste aqui, né? É um vício que está na raiz do começo do problema, né? Identificação do problema. Pois é, o cara não achou nada, ele não fez nada, né? Nesse caso. O que mais? O cara acaba fazendo poço, né? Desse jeito ou de outro jeito e tal, e acaba identificando uma concentração na água que é acima do padrão de potabilidade. Legal. Então eu tenho uma contaminação, diz o cara. E aí o cara não vai atrás da massa, não vai atrás de nada. O cara vai atrás de delimitar essa pluma, porque ele acha que a contaminação dele está na água só, milagrosamente apareceu na água. Ele tem que delimitar isso. E depois de delimitar, ele faz uma avaliação de risco à saúde humana, pensando que aquela água vai particionar para o vapor e vai gerar um risco de alguém inalar um vapor que veio da água. Só que ele não achou a fonte primária, não achou a fonte secundária, não quantificou massa, nada. E aí ele calcula uma CMA, né, uma concentração máxima aplicável para a água, para que essa água não particione para o vapor, só que ele deixou tudo para trás. Então, isso é um erro que eu acho grande e caro. Costuma ser caro mesmo. Tem bastante coisa, né? Tem bastante pontos, assim, relevantes que daria para a gente ficar discutindo aqui. Sim, pois é. E você falou que você está mais acostumado, né? O negócio da fase livre, né? O NEPO, a fase livre. E você já participa de casos... Eu vejo ainda que tem
um vício assim, encontrou fase livre, opa, tem risco iminente. Isso. Ainda tem bastante esse pensamento, né? Sim. Que acho que traz, porque era assim, né? Sim, pois é. Era assim. E até que tinha lógica de ser assim, porque lá no começo o CETES estava preocupado com aquele vazamento gigantesco que ia sair no ralo do vizinho, né? Sim. Mas isso sim é um risco iminente, né? O Nepo ali está tão livre que está chegando no ralo do vizinho. Isso realmente é um risco iminente. Mas no nosso caso, você instala um poço. Primeiro que não devia fazer isso, né? Mas beleza. Instala um poço e junta óleo dentro do poço. Isso não quer dizer risco. Não quer dizer nem que o El Nepo é só aquele que está no poço. Se ele tirar o El Nepo do poço, acabou o El Nepo, né? Tem muito El Nepo ali que não entrou no poço. Se fosse fácil, né? Remover imediatamente. Assim. Pois é. Não tinha um especialista em remediação, pô, né? No negócio. E não é tão... É um processo mais complicado, né? Sim. E tem gente... e aí não sei se... isso a gente ouve, né, no mercado, que as pessoas remediam o poço. Tem isso. Até assim, só um parênteses aqui. Até quando eu escrevendo o relatório, né? Assim, alguns relatórios a gente começa a ler, assim, você olha assim, você está olhando, parece que você está fazendo a remediação do poço, você está remediando o poço, né? Do jeito que a retórica do relatório fica escrita. Pois é. Você está remediando o poço, né? Você está ali assim... É maluco, né? O cara quer remediar o poço, não quer remediar a área. E aí, como o cara tem essa ótica de remediar o poço, aí o cara faz de tudo naquele poço, bombeia, injeta água, injeta ar, põe oxidante, põe surfactante, põe as coisas no poço, e aí amostra o poço que ele remediou e fala, eu remediei, mas aí, pô, aí não, até eu. É um absurdo, né? Um absurdo. Mas, enfim... Você perguntou né? Mas eu já falei uma meia dúzia aqui de vícios ainda que atrapalham Mas o que você acha que é mais comum assim hoje ainda é essa questão da investigação da área-fonte? Né? Eu acho que isso aí está atrapalhando bem. A investigação, o cara acha que ele precisa fazer isso, precisa identificar a área-fonte, investigar a área-fonte. E aí, para ele, investigar a área-fonte é pôr um poço. Coloquei o poço, investiguei a área-fonte, mas eu não localizei as fontes. Né? Exato. E aí ele põe o poço na esperança de que apareça alguma coisa lá se tiver, né? Mas não é assim que funciona. É verdade, isso é um ponto importante mesmo. Antes de você falar a sua palavra final aí, queria que você contasse um caso que você viu, que você conheceu, que você leu, sei lá, de uma lambança na remediação. Assim, um negócio que, putz, os caras fizeram uma tremenda de uma bobagem ali. Eu acho que tem algum... É semelhante ao que você disse aí, discutido do poço, né? Um projeto que, para atingir a meta de remediação, tinha um poço só que dava concentração acima da CMA, e aí foi feito de tudo nesse poço aí para tentar fazer esse poço chegar na meta de remediação. Foi bombeado, foi injetado, foi injetado mais de um produto, mas não no poço, assim, nunca no poço do lado, assim, do lado do poço. Assim, em volta dele, vários... Mas nem nada funcionou, né? Nada funcionou. O problema não era, assim, porque ao redor desse poço, né, quase não tinha poço, né? Não tinha investigação, a área não estava muito bem investigada. Sim. Faltava delimitar, entender melhor o conceito, a área, né? O modelo geológico da área e a contaminação. Não funcionou. Várias coisas. Nossa, o projeto mudou de direção várias vezes, né? Era oxidação, biorremediação, produção. Por causa do poço. Por causa de um poço, Ninguém pensou em instalar outro poço, mas vou instalar um poço aqui do lado, vamos ver quem sabe, né? Sim, foi pensado mais para frente, mas até lá
Não, beleza, André. Pô, foi legal aqui a nossa conversa gravada, né? Tivemos uma conversa não gravada também, mas a conversa gravada foi muito legal. E Gravou, agora né? é... E agora é isso aí, o podcast é seu, pode falar o que você quiser aí, você que manda. Não, só agradecer o convite que você me fez. Acho que você tem um projeto muito importante, assim, se falar de áreas contaminadas, você tem essas entrevistas, né? E tem também esses podcasts de momento técnico, né? Acho que isso é importante para... Não existia isso, né? Assim, quando eu comecei a trabalhar em áreas contaminadas, eu não via... Eu tinha que buscar referência sempre fora, em literatura, às vezes nem em português, né? Uhum. E hoje você tem acesso à informação, consegue ter acesso à informação mais até mais mastigada, assim, mais pronta para consumir, para ouvir, né? Enquanto lava a louça, enquanto vai para a faculdade, ou vai para o trabalho, sei lá. Acho que é legal esse trabalho que você vem fazendo e eu parabenizo por isso, né? Pô, legal. Obrigado. Mas é isso aí, Marcão. Legal. Ô, André, obrigado mais uma vez e a gente ainda vai fazer outros episódios mais técnicos aí para você explicar um detalhe ou outro de remediações para nós aqui. Beleza. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado dessa nossa conversa aqui. Como vocês viram, mais uma vez o acaso foi bacana com a gente. O André passou e viu um escritório do DAEE dentro da Unesp. Foi lá, pediu estágio, conseguiu e, por conta desse estágio, além de aprender as questões administrativas, aprendeu o que é um poço tubular, sua função, características, limitações, que o ajudam até hoje nos projetos de remediação, nas investigações e tal, e o levaram ao emprego seguinte. Uma empresa que perfurava poços tubulares no risco, né, para vender água tratada, e nessa empresa ele aprendeu o dia a dia do campo e também da operação e manutenção das estações de tratamento complexas. E por causa dessa experiência ele foi contratado pela Geoclock, atual EBP, né, para atuar com remediação, de início na operação e manutenção dos sistemas, depois dos projetos, e nessa linha ele está até hoje, quando é reconhecido como um dos maiores especialistas em remediação do Brasil. Espero que vocês tenham gostado da aula dele sobre oxidação contravioleta, instrumentação adequada para ensaio piloto, investigação específica para remediação, problemas do DPE em áreas com ELNEPO, bombeamento com recirculação, injeção e muitas outras coisas, mas eu espero que vocês tenham fixado bem a história da remediação de alta resolução. Agradeço muito ao André pela contribuição, pela aula e por compartilhar sua bela história. Gostaria também de fazer nesse episódio uma celebração à vida. A vida deve sempre vencer e sempre ser respeitada e celebrada. Vida longa e prosperidade ao André, sua família e todo mundo que está me ouvindo aqui. Agradeço também a atenção e a audiência de todas e todos vocês. Você tem comentários sobre esse episódio, sugestão de temas? Pode falar com a gente. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro. E agradeço demais aos nossos queridos e às nossas queridas apoiadoras financeiras no Apoia-se. Estamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, falando, produzindo, discutindo por causa de vocês. Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente por aí, Spotify, YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ecdambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.